15ª vitória do Flamengo sobre times de Rogério Ceni. Rogério Ceni jogou 15 vezes como técnico do Bahia, como técnico de outros clubes, contra o Flamengo e perdeu as 15. É impressionante. É impressionante, né? O que será que tem ali? É mandinga, André? Não, eu acho que é falta de sorte mesmo. É, Olha só, o PVC, você diria que o Rogério Ceni está balançando no cargo do Bahia? Qual seria a sua resposta? Eu acho que não, porque o presidente do Bahia não é mais o Guilherme Belintani, é o Grupo City que está mandando. A torcida chamou de burro e pediu para ele sair. O Guilherme Belintani, que é um belíssimo presidente, foi um belíssimo presidente do Bahia, mas o Belintani tinha uma frase que era: quem demite técnico é a torcida. Eu não acho que é isso, não. Quem dá respaldo para técnico é a diretoria. Mas se a torcida gritasse burro, hoje o Rogério estaria balançando com o Belintani. Com o Grupo City, eu acho que não. Perguntei agora há pouco para uma pessoa próxima ao Grupo City, que tem muito trânsito no Grupo City, se haveria alguma possibilidade, com os protestos da torcida e tal, de alguma mudança agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a resposta foi chance zero. Então, assim, pensando no Grupo City, que obviamente tem uma organização de trabalho, que pegaria esse trabalho do Rogério, faria uma análise no final da temporada, e aí sim você projetaria algo para 2025, analisaria o que foi bom, analisa o que foi ruim, enfim, faz um balanço, nada a ser mudado agora. Então, essa pessoa que tem trânsito dentro do Grupo City me responde a mensagem sobre: trocaria Rogério Ceni agora? Existe alguma possibilidade de balançar no cargo? Mudaria? Chance zero. Essa é a resposta. O time só venceu 2 dos últimos 8 jogos. Vou pedir para a Amanda rodar a vinheta da prancheta para você explicar, PVC, se a gente pode chamar esse momento de crise no Bahia e qual a culpa do Rogério Ceni nessas derrotas. Por favor, roda a vinheta, Amanda. Que tem parcela de culpa, tem. É evidente que tem. Agora, eu acho que o Rogério tem um mérito e ele se amarrou nesse mérito. Para mim, é um ponto positivo do trabalho dele, mas que chega um momento que você tem que avaliar. Ele tem sempre o mesmo time. Né? O time do Rogério, você sabe de memória, que é Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba. Caio Alexandre de primeiro volante. Aí uma linha de 4, que é Everaldo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Tassiano, e Cauli na frente. E na movimentação, o Everaldo vem como segundo centroavante, e o Tassiano muitas vezes inverte com o Cauli para o Tassiano fazer o pivô. Mas ele joga assim, defensivamente é 4-1, 4-1. E os jogadores são sempre os mesmos. O time titular é o mesmo, a não ser quando tem desfalque. Por exemplo, ontem, no sábado, o Everton Ribeiro estava suspenso. Primeiro jogo sem Everton Ribeiro. Sabia-se que entrar o Depena, entrou o Depena. E o time não tem a mesma consistência de meio campo. Mas com o Everton Ribeiro, perdeu os 2 jogos para o Flamengo na Copa do Brasil. Eu acho que tem um momento que você precisa mudar. Tem um momento que você tem que chacoalhar. Talvez seja colocar o Luciano Rodrigues no lugar do Tassiano, colocar o Luciano Rodrigues no lugar do Cauli, trazer o Everaldo para dentro, jogar com o Luciano Rodrigues na ponta, mexer o doce, né? Como dizem os mineiros. E o Bahia está assim muito estático na mesma formação. Acho que tem um momento que precisa dar uma mudada. Eventualmente mudar para 3 zagueiros, eventualmente mudar o sistema e sair desse 4-1, 4-1 que foi muito bom no começo do ano, mas está muito assim, paradão. Muito boa essa análise, PVC. Agora, o Walter Vieira, que está sempre aqui com a gente, valeu, Walter, ele fala que o elenco o elenco do Flamengo estava com má vontade com o Tite. E o Gustavo Bruno falou: Walter, fica quieto. Foi curto e grosso. E aí, André, né? Que você é do time do Walter Vieira ou do Gustavo Bruno? Como é que é a do Walter Vieira? Esse elenco estava com má vontade com o Tite.
Não sei se má vontade, mas assim, eu acho que não encaixou. Eu pego muito assim, eu vi aí desses cortes que passam pelo nosso feed aí das redes sociais, uma fala do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho fala assim: tem técnico, estilo que não encaixam para certos times. E aí ele cita dois times, o Santos e o Flamengo, que é aquela coisa do DNA, de jogar para frente. E tem técnicos que não encaixam. E acho que o Tite, pela maneira dele de jogar, não encaixou com o Flamengo. E acho que é filosofia mesmo de trabalho. Então não deu certo. Acho que é muito mais a cultura de jogo com a cultura do clube e com a cultura de modelo de jogo. Acho que acabou não dando certo. Muito bom, vamos falar de Palmeiras 0, Bragantino também 0. Pedir mais uma vez para a Amanda colocar a tabela na tela para você ver. Apesar da distância que era de 1 ponto, ter subido para 3, o Palmeiras entende que o cenário não mudou na disputa pelo título, PVC. Não, e eu acho que não mudou. O Abel estava muito tranquilo, tirando o fato de ele ter ficado bravo com o repórter, que perguntou sobre a confusão com o Caixinha no final do jogo. E ele disse não vi. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não quis falar sobre o que aconteceu. Mas a briga do Caixinha não foi com o Abel. O Caixinha podia estar bravo com o Abel, mas o Caixinha correu em direção ao Abel, esticou a mão e cumprimentou. O Abel disse: todos sabem que eu não cumprimento treinadores só no túnel depois do jogo, ou antes do jogo, ou no túnel depois do jogo. Se nos encontramos no túnel, no campo eu não cumprimento, mas ele veio me cumprimentar, cumprimentou. Beleza, morreu. Aí, de resto, ele falou, claro que ele ficou frustrado com o empate por 0-0 com o Bragantino. O Palmeiras perde 2 pontos, mas a situação do campeonato, ela não mudou para o Palmeiras. Ela aumentou o risco, mas ela não mudou para o Palmeiras. Por quê? Era um ponto antes do jogo, certo? Era 1 ponto de diferença. O Botafogo tinha 1 ponto de vantagem. Se o Palmeiras ganhasse todos os 10 jogos, ele seria campeão. E ele tinha a obrigação de ganhar do Botafogo, se o Botafogo ganhar todos os jogos, para o Palmeiras ultrapassar o Botafogo, ficaria 2 pontos na frente. Qual a situação hoje? Se o Palmeiras ganhar os 9 jogos, o Palmeiras é campeão. Porque o Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Botafogo no Allianz Parque. Se ganhar os 9 jogos, ganha do Botafogo. Botafogo em pontos, empata em vitórias e passa no saldo de gols. Então a situação não mudou. A situação para o Palmeiras não mudou. A gente fala assim, o Botafogo disparou na tabela. O Botafogo não disparou na tabela. O Botafogo abriu 2 pontos a mais. É diferente de disparar. Porque para o Palmeiras a situação é idêntica. Claro que aumenta o risco. O Palmeiras perdeu o direito de um novo empate. Porque se tiver mais um empate, só vai ser campeão dependendo de tropeços do Botafogo. Mas fora isso, não mudou. E o Abel tá claro. Olha, o Abel tá dando... Qual a chance maior do Botafogo tropeçar ou do Palmeiras vencer as 9 seguidas? Eu acho que não vai acontecer nenhuma das... Bom, eu acho que a chance maior é o Botafogo tropeçar. Até porque tem um detalhe dessa questão da data FIFA. O Botafogo não tinha 7 convocados para seleções nacionais desde a preparação para a Copa de 62. O Botafogo tem 7 convocados. O Barcelona tem 7 convocados nessa data FIFA. O Botafogo tem o mesmo número de convocados do Barcelona, onde a data FIFA é chamada de vírus FIFA, porque um volta machucado, o outro volta acomodado, o outro volta mais ou menos. O Palmeiras tem 3 convocados para a data FIFA, o que significa que esse período de treino, em tese, pode ser mais bem aproveitado pelo Palmeiras do que pelo Botafogo. Agora, na rodada que vem, o Botafogo tem um adversário fácil e o Palmeiras tem um adversário difícil, ou razoável. O Juventude ameaçado de rebaixamento em Caxias enfrenta o Palmeiras. E o Botafogo enfrenta o Criciúma no Maracanã. O Botafogo volta a mandar jogo no Maracanã depois de 10 anos. Então, tem uma chance do Botafogo abrir 2 pontos a mais na próxima rodada, mas o Botafogo vai ter que lidar com as 7 ausências de jogadores importantes nesse período de treinos. O Domi, PVC, esse empate
na análise entre os jogadores, a comissão técnica, até mesmo a diretoria, a presidente Leila, foi um empate que, obviamente, não foi assim aquela coisa, vamos estourar champanhe. Ninguém está estourando champanhe na academia de futebol por causa desse empate. Mas ele foi muito mais visto pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Porque, primeiro, foi um jogo fora de casa. Mas o Red Bull Bragantino está na parte de baixo da tabela, faz um campeonato decepcionante. É verdade. Mas foi um jogo onde o Red Bull Bragantino deu a vida contra o Palmeiras. Não foi um jogo que o Red Bull Bragantino foi molezinha. Foi um jogo que o Red Bull dificultou demais as coisas em cima do Palmeiras. Então, assim, da dificuldade do jogo, da dificuldade que impôs o adversário, é um adversário que sempre tem jogos muito duros, né? Aquela coisa da rivalidade das comissões técnicas portuguesas, de disputas anteriores, de semifinais de Campeonato Paulista. Ficou claro que há uma rixa ali entre as comissões técnicas. E não estou falando de Abel Ferreira e Caixinha. Estou falando de João Martins e comissão técnica do Caixinha. Há uma rixa clara. Então, assim, o jogo foi difícil, fora de casa. Não foi um jogo no Allianz Parque decepcionante que o Palmeiras jogou mal e perdeu ponto. Então, a análise interna do Palmeiras desse empate pontuou. Não distanciou, não perdeu ponto, não descolou do líder Botafogo. Agora vai ter que ganhar pontos, torcer para o adversário empatar com o Botafogo, aquela coisa toda, calculadora na mão. Não há desespero. Então, internamente, esse resultado para o Palmeiras foi um resultado de pontuamos. Obviamente, próxima rodada vai ter que vencer e olhar os adversários e olhar a tabela. Então o Palmeiras sai satisfeito, não estourando champanhe, mas está satisfeito. É isso, tranquilo. Agora, como é que ficou os bastidores do São Paulo depois da derrota para o Cuiabá por 2-0? Não, foi difícil, foi difícil. Assim, o presidente Júlio Casares não viajou para Cuiabá. O Belmonte e o Rui Costa estiveram com o time lá em Cuiabá. Assim, a diretoria ficou muito irritada com a atuação, né? Diretores, entre eles, o papo foi jogo horrível, foi assim a conversa, foi nesse nível, jogo horrível, a atuação do São Paulo foi muito questionada. O São Paulo deixou para trás 6 pontos jogando contra o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento e provavelmente vai ser rebaixado. Eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo que se tivesse vencido o Cuiabá no Morumbis e tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando lá em cima. Estaria brigando lá em cima, no G4, onde o São Paulo tem como objetivo. E essa derrota deixa uma marca negativa, né? O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada, eliminado nas Copas e agora tendo que classificar obrigatoriamente para a Libertadores, senão o ano do São Paulo de 2025 vai ser um ano muito complicado, porque já tem essa questão financeira que o cinto vai ser mais apertado e as contratações para o ano que vem serão contratações pontuais. Então, assim, a semana do São Paulo, que vai começar na quarta-feira, porque o São Paulo deu folga para a comissão técnica e jogadores até a quarta-feira, né? O São Paulo está de folga. Então, assim, vai ser uma semana de conversas, reflexões e cobrança. Vai haver uma cobrança na quarta-feira para comissão técnica e jogadores em cima dessa atuação contra o Cuiabá e principalmente uma cobrança de São Paulo precisa estar na Libertadores em 2025, para que o ano de 2025 não seja um ano difícil. Então, assim, depois do jogo do Cuiabá, a coisa ficou bastante difícil e a chapa está quente lá dos lados do Morumbi.